Dor na coluna, quase todo mundo já teve, né? Ou ainda vai ter. O presidente da Sociedade Brasileira de Coluna na Regional Minas Gerais, Dr. Rodrigo D'Alessandro, veio falar sobre esse assunto. Bom dia, seja muito bem-vindo. Dr. Rodrigo trouxe pra gente aqui uma coluna inteira para ficar mais fácil de entender, né, doutor? Quais são as dores mais comuns? O que acontece com essa estrutura aqui que provoca essa dor, né? As queixas mais frequentes são as dores na coluna cervical e na coluna lombar. E das causas de dor, na grande maioria das vezes, são causas inespecíficas, ou seja, que a gente não consegue identificar um único fator, ela é multifatorial. Ah, é? Seria a questão do sobrepeso, da falta de atividade física, da forma com que as pessoas às vezes carregam peso ou ficam trabalhando. Então, muitas vezes você não consegue identificar uma única causa. A postura, né, também, no dia a dia. Sim, a postura influencia bastante. Sim. Essa coluna aqui tá meio torta, no meu ponto de vista, tá mesmo? Não, na verdade, essa aqui é uma coluna sendo olhada por trás. Ela por trás, ela tá um pouquinho torta, ela é retilínea. Mas quando a gente olha de lado... Aqui, né? Ela tem uma... A gente tem angulações que são normais, né? A gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica, que está em torno de 20 a 40 graus esse ângulo, e uma lordose lombar que é estimada entre 30 a 60 graus. Essas curvas são curvas fisiológicas, então a cifose... É assim mesmo, né? É assim mesmo, olhando de lado. Agora, quando a gente olha o paciente por trás, ou a pessoa por trás, a coluna ela tem que ser reta. Se ela estiver para esse lado, lateralizada, é o que a gente chama de escoliose. A escoliose é anormal. Agora, essas curvas cifose e lordose, elas são consideradas fisiológicas. Sim. E por que é que isso acontece? Esse problema aí, né? Na lateralização? Sim. Existem causas neuromusculares, pacientes às vezes que tiveram algum traumatismo, pacientes que tiveram paralisia cerebral na infância podem ter, mas a causa mais frequente é uma causa chamada, que a gente usa o termo idiopática, que a medicina não conhece a causa, e que acontece principalmente em meninas e adolescentes. Sim. O famoso bico de papagaio seria o quê? O bico de papagaio é um processo que acontece na coluna, geralmente relacionado ao envelhecimento da coluna. O termo que a gente usa são osteófitos, e quase todas as pessoas, por volta dos 40 anos, começam a ter isso. É um processo natural de envelhecimento. Não, o bico de papagaio por si só não é uma doença, e sim um processo de envelhecimento natural da coluna. Dá para evitar, doutor? Não, o bico de papagaio, infelizmente, É difícil. O que a gente pode fazer é fazer com que ele se inicie numa fase mais tardia, como as pessoas que às vezes praticam exercício de forma regular, as pessoas que não são obesas. O hábito do cigarro também faz com que esses bicos apareçam mais precocemente. E a hérnia de disco, né? Bom, que tem sido cada vez mais comum. É, a famosa hérnia de disco, eu trouxe até um modelo aqui, Sim. que na verdade, não sei se... Vou levantar aqui um pouquinho. Isso. Para a gente ver melhor. Vamos ver Esse se aqui aqui dá para mostrar. Esse aqui é o segmento da coluna lombar. A parte do disco é uma parte toda certinha. E na hérnia de disco o que acontece é que a ponta do disco ele vem para esse lado. Quando ela faz isso aqui, ela encosta na raiz e dá a dor do nervo ciático. Ah, isso aqui sai do lugar, então, é isso? Uma parte disso é deslocado do lugar, encosta na raiz nervosa e essa raiz é que forma o nervo ciático. Por isso que muitos pacientes que têm hérnia de disco têm dor na perna. É porque vai descendo aquela dor, né? Ela vai descendo no trajeto do território do nervo ciático. E a hérnia, ela acontece por esforço? A hérnia, repetitivo? não se tem um único fator que leve à hérnia de disco. Existem fatores que predispõem. Esforços repetitivos, sobrepeso. As pessoas que fumam têm uma maior incidência de hérnia mesmo? também. Que também interessante descobriram isso, essa né? relação com o tabagismo. Olha só. Agora, a cura para isso, muita gente fala que hoje em dia não se faz mais operação de hérnia, que a pessoa tem que tratar com exercício físico, outras recomendam realmente. E como que é hoje? Na verdade, a gente sempre tenta o tratamento conservador. Ele melhora os pacientes em torno de 90% das situações. A cirurgia ela está indicada para aqueles 10% dos pacientes que não tiveram êxito com o tratamento conservador. Dentro do tratamento conservador, você tem uso de anti-inflamatórios, analgésicos, fisioterapia e em algumas situações até a acupuntura pode ajudar. Quer dizer, dor na coluna também, todo mundo de vez em quando tem, né? E quando é hora de procurar um médico realmente, que tipo de dor a gente tem que ficar mais atento? Olha, existem os sinais de alerta, né, que é aquela dor que acorda o paciente à noite, o paciente que tem uma história de emagrecimento ou teve um outro sintoma associado, febre ou muita tosse, esse vale a pena procurar mais precocemente o médico. Mas é importante estar procurando o médico para, às vezes, ele identificar algum fator tipo postura, obesidade, para evitar um problema no futuro. E que cuidados a gente pode ter? Exercício físico, com cuidado, claro, senão acaba piorando, né? O que a gente observa hoje é uma procura maior, até pelo aumento da obesidade da população.
Então, a atividade física regular eu acho que é fundamental, a pessoa ter um peso corpóreo adequado e estar sempre atento nas atividades do trabalho, estar muito tempo na mesma posição, ficar carregando peso de forma excessiva e de forma inadequada. Quer dizer, são as dicas mesmo. E pare de fumar, né? Porque até hérnia de disco, o cigarro pode causar. E artrose também. Sim, muito obrigada, doutor Rodrigo, pela participação. Um ótimo dia. Obrigado.